podcast, na qual o tema é o modelo do caráter profissional. E hoje nós vamos estar conversando com dois convidados, que é o João Alberto e a Gabriela Soares. Bom dia. Então, gente, nós vamos começar com a seguinte pergunta. O profissionalismo, ele está mais ligado ao comportamento ou à competência técnica? Na verdade, os dois. O comportamento e a competência técnica, soft skill e hard skill, são completamente importantes para formar um bom profissional. Por quê? As soft skills são particularmente da IE, inteligência emocional. A inteligência emocional ela traz particularidades interessantes, por exemplo, paciência, domínio próprio, entre outras. E as competências técnicas são as formações da pessoa. Então, como saber se eu sou um bom profissional? Tendo a capacidade de trabalho em grupo, vamos supor, ou de comunicação com uma pessoa que trabalha em vendas ou telemarketing, mas eu também tenho que ter técnicas para melhor venda, para tratar o cliente e as demais pessoas. Então, os dois são extremamente importantes. Entendi. E vocês acham que esses comportamentos podem, de alguma forma, criar um certo limite no crescimento da pessoa dentro do ambiente de trabalho? Não, porque a pessoa, o comportamento dela, pelo contrário, não cria um limite para ela. Mas sim, quanto mais a pessoa tem um comportamento bom, um comportamento profissional, ela vai conseguir crescer cada dia mais dentro da empresa se ela buscar uma melhora contínua. Mas vocês concordam que se for um comportamento de forma negativa, pode sim adquirir esse... Vocês concordam comigo que esse comportamento, sendo de forma positiva ou negativa, ele pode gerar um certo limite no crescimento profissional? Pode sim, ele pode gerar um limite, mas se a pessoa quiser que esse limite seja gerado, por exemplo, se eu tenho a vontade e a disposição de estar tendo como que eu posso dizer? Um crescimento nessa habilidade, comunicação. Ninguém nasce sabendo se comunicar da melhor forma, por exemplo, né? Então, a pessoa ela precisa ter a disposição de procurar saber, né, sobre a comunicação e o efetuar. Então, eu conhecer e o efetuar essa soft skill, que é a comunicação é uma soft skill, entende? Então, esse limite só é gerado se a pessoa quiser, se ela não querer crescer dentro desse ambiente, entendeu? E se for também da forma negativa, essa pessoa ela não vai crescer, porque ela não tem comportamentos contingentes com o profissional. Entendi. E aí, quando ela tem essa certa imagem para as pessoas da empresa, vocês acham que é possível reverter isso? Porque acredito que as pessoas elas ficam com a primeira impressão, né? Então, o que vocês fariam para reverter essa situação? Para reverter essa situação, primeiro a gente tem que procurar o problema. Qual é o problema? O que eu estou fazendo de errado? É uma coisa simples, é uma forma de ser educado, mas dar um bom dia na empresa é uma coisa muito interessante, porque é aí que você começa a criar intimidade com as pessoas dentro da sua área de trabalho. Uma coisa simples, mas muito importante. Então, identificar o problema é o primeiro passo para você conseguir ter uma nova aparência para as pessoas, sabe? Porque vivemos muito de primeira impressão. Então, para nós conseguirmos que as pessoas vejam uma nova impressão em nós, precisamos mudar aquilo que estava problematizando a nossa impressão com outra pessoa. E também é muito importante essa parte das pessoas terem uma visão sobre a gente que não depende só da gente. Caso a pessoa já tenha uma primeira impressão ruim, pode ser que você mude e você passe a fazer as coisas da forma correta, mas as pessoas não mudem a forma de te ver. Então isso vai muito da sua mudança e do que o outro pensa ao seu respeito. Sim. Dentro do comportamento, a proatividade é um comportamento de extrema importância. Só que muitas pessoas veem a proatividade de uma forma meio diferente, tipo assim, querendo se aparecer. O que vocês acham sobre isso? A diferença de proatividade ou a pessoa está se aparecendo? A diferença, quando a pessoa é proativa, o foco dela é resolver um problema. Ela vê um problema e quer resolver aquilo. Quando a pessoa quer se mostrar, o foco dela vai ser só tentar mostrar para as outras pessoas que ela é útil de alguma forma e não resolver realmente um problema que está ali no ambiente de trabalho.
E vocês acham que a proatividade ela é algo que é desenvolvida ou é algo da pessoa? A proatividade ela é principalmente desenvolvida. A gente pode notar traços inatos na pessoa desde pequeno, né? Existem sim pessoas que nascem com esse traço, mas a maioria hoje elas não são proativas. A proatividade, como a Gabriela diz, é resolver um problema sem precisar de reconhecimento. Então, hoje, dentro do ambiente de trabalho principalmente, as pessoas pensam que elas precisam ser vistas para ganhar algo em troca. Então, se eu sou visto, eu vou ganhar um aumento, eu posso ganhar mais um benefício diferente, eu posso ganhar até mesmo uma promoção. E por isso mesmo que geralmente são traços natos, que são traços que a gente aprende ao longo do tempo, porque a gente já nasce, os nossos pais geralmente nos criam com essa mentalidade, entende? Então, de ganhar por merecer, e para merecer, dentro da empresa, geralmente você precisa ser visto. Sim. E sobre essa questão da proatividade, qual que é a opinião de vocês sobre um líder incentivar a proatividade? O que vocês acham que deve ser feito para incentivar, assim, a proatividade dentro de uma equipe? Pode falar. A proatividade. O líder incentivar a proatividade é muito bom. Só que nem todos são proativos. Como eu te disse, as pessoas já vêm desde pequeno entendendo que para ganhar precisam ser vistas. Então, uma criança, ela chora para ganhar algo, não chora? Então, geralmente, dentro do ambiente de trabalho vai ser a mesma coisa. A pessoa vai precisar criar uma coisa grande que não era necessária para ela poder ser vista. Mas o líder, ele vai incentivar isso, podando esse tipo de comportamento, esse tipo de influência ruim, e também incentivando as pessoas a entender que elas precisam fazer sem querer algo em troca, entende? Não é assim que elas vão fazer, que elas vão resolver um problema, que elas vão ter um elogio, que elas vão ter um aumento, um ganho de benefício. Não é assim que funcionam as coisas. E o líder, ele vai incentivar dessa forma, podando e treinando essas pessoas. Sim. Sobre a questão da comunicação, tem muitas pessoas que têm uma certa dificuldade de se comunicar em qualquer ambiente, mas dentro do ambiente empresarial é muito importante a pessoa ter uma certa comunicação. E o que vocês fariam para adquirir essa comunicação, treinar, o que seria? No caso, há pessoas, né, que já têm essa facilidade com a comunicação e há pessoas que não têm. Isso é uma coisa que cada um precisa olhar para si mesmo e ver se ele tem essa dificuldade ou essa facilidade e sempre tentar melhorar. Mas também os chefes, os líderes, eles podem influenciar muito para que um profissional ele seja bom na comunicação. Como, por exemplo, na empresa que eu trabalho, o chefe, ele faz todos os dias a pauta de bom dia. E diferente de alguns outros que eu vou fazer a pauta de bom dia, não. Ele escala pessoas aleatoriamente todos os dias para que eles façam essa pauta de bom dia. Assim a pessoa ela vai estar fazendo aquilo, melhorando a sua comunicação e aprendendo mais a desenvolver, a falar com uma desenvoltura melhor. Hoje as pessoas, a maior parte, elas são analfabetas funcionais. As pessoas, elas leem um texto, mas elas não sabem interpretar esse texto. O que ela está falando dessa pauta de bom dia, o que esse líder dela está fazendo, é muito interessante porque isso incentiva a interpretação de texto. E na comunicação, a primeira coisa que a gente tem que ter é a desenvoltura da fala. O que envolve a desenvoltura da fala? A dicção, principalmente. Outra coisa que envolve a desenvoltura da fala, postura e também a gesticulação. Então, quando a pessoa gesticula demais, fica algo muito confuso. Mas quando ela entende o limite, né, que ela não pode ultrapassar, isso fica mais claro. Até mesmo o contato, olho no olho, quando é mais pessoal. Isso alinha muitas coisas e faz com que as outras pessoas interpretem de uma melhor forma. Então, dentro dessa comunicação, para melhorar, a gente precisa, uma coisa que muito poucas pessoas fazem, mas é interessante, é falar sozinho no quarto, sabe? É muito interessante você precisar fazer um podcast, ou então você vai fazer uma apresentação, treinar sozinho, para ver se sua dicção ela não vai falhar. E também tem vários treinos na internet, né, sobre
como melhorar sua dicção e tudo mais. O principal que eu mesmo já fiz foi o da caneta. Você coloca a caneta na boca, o tubo, e vai falando os meses do ano e também os números de 1 a 10. Isso melhora a dicção perfeitamente, completamente. Sim, uma vez eu já vi que pessoas até falam na frente do espelho quando vai apresentar algum trabalho, algo do tipo, e é algo que ajuda. Então, eu acho que isso pode ser incentivado no ambiente de trabalho, mas a pessoa, quando ela está em casa, ela também tem que ter as suas maneiras de se desenvolver, né? Sim. Dentro dessa aba de comunicação, muitas pessoas confundem em ser muito comunicativo e acaba extrapolando um pouco, como na questão de brincadeiras, de piadas, e isso pode ser de uma forma vista de uma forma errada, desrespeitosa, algo do tipo. O que vocês acham sobre? Então, a brincadeira e ofensa, né? Então a gente está abordando um tema um pouco delicado, porque brincadeira vai de intimidade, né? Mas vamos trazer para dentro do local de trabalho. A primeira coisa que a gente encontra quando nós chegamos dentro do local de trabalho é apelido. Principalmente em áreas como operação, esse tipo de área tem muito apelido, muita brincadeira. Então, uma pessoa que ela não está acostumada com isso, ela pode se retrair um pouco, né? E dentro dessa pessoa pode acontecer que talvez não foi, como que eu posso dizer, de propósito a brincadeira que a pessoa fez e ela se sentiu ofendida. A primeira coisa que tem que acontecer é, como que eu posso dizer, uma expressão daquilo que você está sentindo, né? Então, olha, não gostei da brincadeira, o meu limite é esse, então nós temos que estabelecer limites entre mim e você. A partir do momento que a pessoa faz isso, tudo vai ficar mais claro, tanto para quem não gostou da brincadeira, quanto para quem fez a brincadeira. Mas pode acontecer que a pessoa ela não tenha essa facilidade de expressão. Então, por exemplo, um colega pode ajudar, claro, mas a pessoa que fez a brincadeira, ela tem que ter o senso, que é de entender que a pessoa não gostou, principalmente quando se faz uma brincadeira, existem características quando se nota que é ofensivo. A pessoa se cala, a pessoa fica constrangida, acuada, isso a gente percebe, né? Então, são características que a pessoa que fez a brincadeira vai ver e a pessoa que sofreu essa ofensa, né, com forma de brincadeira, tem que entender que ela precisa se expressar para aquilo acabar, muitas vezes, tá? Sim. E uma outra coisa, os chefes, os líderes, eles têm sim uma responsabilidade sobre isso. E não totalmente, porque eles não conseguem comandar tudo, mas uma coisa que ajuda muito é campanhas sobre preconceito, sobre a igualdade das pessoas, porque muitas vezes um apelido, ele vai vir de uma diferença que o outro tem, que vai magoar. Então eu acho que os líderes, eles também são uma forma importante e as pessoas, elas precisam muito ter empatia antes de falar algo com a pessoa. A empatia, ela faz com que o ambiente de trabalho, a nossa comunicação, a nossa convivência, ela seja muito melhor. Isso é verdade. A intervenção do líder, como você disse, ela de fato ela é importante, por mais que são pessoas ali já são adultas, são pessoas maduras, mas a intervenção ela estimula isso nas pessoas, como você citou, de fazer eventos, fazer campanhas sobre isso. Vocês que já estão na área do trabalho mesmo, qual conselhos vocês dariam para as pessoas que estão entrando agora? Sobre a questão de comportamento, sobre a questão do que elas devem fazer para elas serem boas vistas dentro da empresa. Principalmente hoje as empresas procuram pessoas que tenham inteligência emocional, pessoas que saibam se comunicar, pessoas que saibam se expressar, pessoas que saibam ter uma boa primeira impressão, como eu te disse. Hoje nós somos vistos pela nossa primeira impressão. Então, se na primeira impressão você acha que eu sou uma pessoa falante, então você vai ficar com aquela impressão persistente dentro da sua cabeça, entende? Então, uma boa primeira impressão, principalmente boas vestes, no caso, estar bem vestido, bem adequado para a vaga que você vai. Não quer dizer que você vai trabalhar de mecânico, que você tem que ir com uma roupa toda acabada, cheia de graxa. Não, vai bem portado, entende? Segunda coisa, comunicação. Então, sem eu abrir a boca, eu fui bem visto, quando eu abrir a boca para falar algo,
dentro da entrevista, por exemplo, eu tenho que ser bem visto também. Então a comunicação vai te deixar mais atraente aos olhos da pessoa que está te entrevistando. Então ter uma boa dicção, uma boa fala, saber quem você é, entende? Porque não tem como você ficar gesticulando demais, falando demais e você não sabe o que você quer da sua vida. Uma pergunta que geralmente eles fazem, aonde você se vê daqui a 5 anos, 2 anos, 3 anos, vai depender do tipo de entrevista. Muitas pessoas não sabem. Então a primeira coisa que vem na cabeça delas eu quero estar na empresa. E essa é uma resposta muito vaga, uma resposta muito simples. Isso mostra que a pessoa não sabe quem ela é e o que ela realmente quer. Sim. Entende? Então, olha, já partimos do princípio de uma boa impressão, de boas vestes, de uma boa comunicação, e isso te leva a ser melhor nas entrevistas. A última coisa que a pessoa precisa é hard skills, competência técnica. Cara, não tem como você ser mecânico de avião sem ter o curso de mecânico de avião, sem ter o técnico, sem ter a faculdade que vai te especializar naquilo. Então, soft skill primeiramente e hard skill, competência técnica, entende? Então, também tem pessoas que têm competências inatas, elas nascem com isso. A extroversão, algumas pessoas têm a comunicação, então isso também vai ajudar algumas pessoas que já nasceram com isso a se destacar melhor no ambiente de trabalho e nas entrevistas. Sim, e sobre essa questão que você falou das entrevistas, muitas pessoas acabam treinando e fica respostas tipo vagas porque foi algo treinado, a pessoa não se conhece, ela não sabe de fato se expressar, falar aquilo que ela conhece, aquilo que ela sabe, e de fato isso é muito importante. Uma outra coisa que é muito importante, porque no ambiente de trabalho tem um trabalho para ser feito, muitas pessoas podem fazer, mas qual é a forma que você vai fazer aquele trabalho? Então eu acho que isso é algo muito importante. Inove o que está dentro do seu alcance, inove as coisas, faça de uma forma diferente, tente buscar melhorias para o seu trabalho, porque você vai fazer de uma forma diferente, você vai ser notado não só pelos outros, mas sim por você mesmo. Você vai estar evoluindo como pessoa, como profissional, na sua criatividade. São coisas que realmente ajudam o ser humano em tudo na vida, de uma forma geral. Então, meu conselho seja criativos, tentem pensar fora da caixa. Isso. Então é isso, gente. Muito obrigada, viu? Muito obrigado.